E o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, está em São Luís e participa hoje do seminário de revitalização dos rios maranhenses e suas nascentes. É com o ministro Sarney Filho que a gente conversa agora. Bom dia, ministro. Bom dia, bom dia, bom dia, amigos e amigas que estamos ouvindo aí e vendo. Uma análise desses dois assuntos que nós mostramos agora no Bom Dia Mirante, principalmente o combate à extração ilegal de madeira. É um desafio para o Ministério? Sem dúvida. Então vamos por parte, né? Primeiro a questão do resíduo sólido do lixo. Desde que entrei no Ministério, eu retomei com muita ênfase a questão do lixo. Nós temos uma lei de resíduos sólidos e essa lei obriga que todos os municípios deem uma destinação adequada, coleta e destinação ao lixo. E essa obrigatoriedade ela já foi prorrogada algumas vezes. Como eu fui um dos que participou ativamente da construção dessa legislação, eu acho que a gente tem que ajudar os municípios a cumprirem a lei. Então, lá no meu gabinete já foram mais de 100 prefeitos daqui do Maranhão conversar sobre resíduos sólidos, sobre lixo. E nós temos ajudado tecnicamente para que eles primeiro façam um plano de resíduos sólidos, que é necessário, e depois nós vamos buscar os recursos adequados. Já existem alguns recursos no Ministério e certamente nós vamos agir com esses recursos em cima das prioridades aqui do Maranhão. Desde já eu posso adiantar que o município de Imperatriz já tem recursos próprios. São recursos de uma emenda orçamentária, de uma emenda da bancada, que não iria sair, mas eu conversei com o relator e conseguimos esses recursos. Então, pode-se dizer que nós estamos agindo. E eu até peço à prefeita de Santo Inês que, se tiver qualquer problema, que ela me procure, porque lá no Ministério não existem questões ideológicas e nem partidárias. E sobre a questão da extração ilegal de madeira? Bem, a extração ilegal de madeira, o que acontece é que o desmatamento na Amazônia voltou a crescer enormemente nesses últimos 2 anos. O desmatamento, ele é contido por comando e controle. Infelizmente, não há outra vertente que você possa conter nesse momento o desmatamento. Tem que ser o poder de polícia. E tão logo eu entrei, os nossos órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, eles estavam completamente com o orçamento defasado. Nós conseguimos recuperar esse orçamento, adicionalmente conseguimos mais dinheiro do Fundo da Amazônia e as operações voltaram e voltaram com mais intensidade. Elas não são operações, e é importante dizer isso, contra a atividade madeireira, mas elas são operações contra o crime madeireiro. Então, aqui no Maranhão, essa operação recente foi porque estavam tirando madeira de unidade de conservação e estavam tirando madeira de terras indígenas. E isso não pode. Nós estamos no Ministério, aí sim, lutando para que a outra vertente, sem ser comando e controle, a vertente do desenvolvimento sustentável, que ela possa ser a maior vertente para conter o desmatamento. Mas isso aí é muito difícil. Nós estamos começando com um plano de manejo das florestas nacionais, das florestas estaduais e mesmo de iniciativas privadas. O que é o plano de manejo? Você pode extrair a madeira planejadamente, de tal forma que você possa ter essa madeira extraída, mas ao mesmo tempo a floresta continua de pé. Eu recentemente visitei um plano de manejo na Amazonas, no estado do Amazonas, e lá eu pude ver que havia emprego de qualidade, renda, conversei com os trabalhadores, todos satisfeitos, conversei com a classe política de lá, todas satisfeitas, e ao mesmo tempo você vê que a área que foi oriunda dessa extração de madeira, ela está quase que igual às áreas que foram intocadas. Então é isso que nós queremos, dar uma atividade econômica que valorize a floresta em pé, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida e faz a inclusão social das pessoas mais necessitadas. Ministro, agora fale um pouquinho da sua vinda para cá, desse também, do seminário de revitalização dos rios, que é um assunto tão importante, assim como as nascentes, tem que ser lembradas. Olha, não é de hoje que eu me preocupo com a questão dos nossos rios. É importante dizer, e eu tenho sido muito cobrado, até com certa procedência, porque as pessoas têm dificuldade em entender,
não é competência do Ministério do Meio Ambiente tratar de rios, bacias, que são estaduais, ou seja, se o rio nasce e deságua no mesmo estado, esse rio é estadual, a bacia é estadual. Então isso cabe aos governos dos estados tratarem prioritariamente disso. Eu não tenho orçamento para isso, a não ser que a bancada dê esse orçamento para o Ministério. Infelizmente, esse ano não foi dado o orçamento para a revitalização dos rios maranhenses no nosso Ministério. Há emendas do senador Roberto Rocha para a Codevasf. E é por isso que nós estamos fazendo esse seminário aqui, porque eu estou buscando recursos de outras fontes, estou tentando fazer um programa aqui, vai ser nacional, esse programa nós já estamos em andamento, que é o programa de salvar os rios do Brasil. Porque o que está acontecendo no Maranhão está acontecendo em outras localidades também. Isso é fruto das mudanças climáticas, do aquecimento global. Vocês têm ouvido aí muito falar sobre o aquecimento global. O aquecimento global já está produzindo seus efeitos. O regime de chuva já mudou. O Nordeste vive a pior seca da história. Há 3 anos tivemos uma seca de São Paulo. Brasília, capital da República, no Cerrado, berço das águas, está com racionamento d'água. Então, mudou. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. O mundo hoje tem quase 8 bilhões de habitantes. Então, a relação com a natureza não pode ser a mesma relação que tinha quando tinha 1 bilhão, 2 bilhões. Hoje, a natureza já não recompõe aquilo que se tira dela. Então, a gente tem que os rios hoje não servem mais para plantações. Eles ajudam nas plantações, mas eles precisam de árvores. É preciso proteger as nascentes. Não só a nascente do rio, mas as nascentes de riachos, porque não existe rio grande sem rio pequeno. Então tem que fazer a proteção. E essa proteção são árvores, são deixar cercar o local da nascente, não deixar animais, não deixar que desplantem. Então esse programa nós vamos fazer, e esse seminário hoje, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, com o apoio da Agência Nacional de Água e também a participação, temos que ser sinceros, do senador Roberto Rocha, que tem se dedicado a essa questão, e nós estamos nessa parceria, e eu espero agora também que essa parceria se estenda para toda a bancada e também o governo do Estado. Nós estamos abertos, vamos conversar e vamos encontrar um caminho comum para a gente começar a atuar com maior força nessa questão. Um seminário que vai ser lá no auditório da FIEMA hoje pela manhã. Começa agora, às 9 horas, o seminário, e é um seminário importante, em que está aí o presidente da Agência Nacional de Águas, está aí a presidente da Codevasf, são órgãos importantes. A ANA é ligada ao Ministério do Meio Ambiente, a Codevasf é ligada ao Ministério da Integração. Então lá vai se discutir algumas ações que já estão em curso e também se discutir projetos que possam ser implementados. Ministro, o que o senhor pode dizer para aquele cidadão que quer colaborar para preservar o rio? O que ele pode fazer? Olha, uma coisa muito simples, plantar uma árvore na beira do rio, plantar 2 árvores, 3 árvores, quanto mais árvore plantar, mais proteção vai se dar ao rio, porque quando chove e tem a vegetação, a água fica contida, ela se infiltra lentamente no rio, não há assoreamento do rio. Quando não tem árvore, quando vem uma chuva, desbarreira e aí há o assoreamento e compromete o rio. Aí quando vem a seca também não há proteção do rio. Então, principal, se você que está me ouvindo aí quer ajudar a natureza, mora na beira de um rio, plante uma árvore, plante 2 árvores, plante 3 árvores, plante 20 árvores, que aí você está ajudando a você, ao Brasil, ao Maranhão e ao mundo. Outra questão também, até para tranquilizar o telespectador, sobre a escassez da água, né? Ele ouve muito falar sobre a escassez hídrica. O que o Ministério está fazendo nesse sentido para evitar que isso aconteça? É isso mesmo que eu acabei de falar. Hoje, os rios têm 2 problemas. A quantidade de água, parece até uma coisa contraditória, né? Eu vi aqui uma chamada de que vão falar das enchentes que estão ocorrendo agora aqui, mas essas enchentes, muitas das vezes, quando passa o período de chuva, voltam ao normal e, ao invés de ajudar, fazem a prejudicar, porque quando ela passa esse período, a gente vê, às vezes, os rios ficam muito assoreados, se espalham e não é o ideal. Quer dizer, é importante, mas é importante que essa água que vem, ela seja mantida. E para isso a gente precisa de proteção de árvores.
Então, qualidade da água, ou seja, não botar esgoto, não botar lixo perto da água, e quantidade. Quantidade significa proteger as nascentes, revitalizar as nascentes e plantar árvores nas matas ciliares na beira do rio. Essa é a solução, não é difícil, é uma solução simples. E o Ministério, quero dar em primeira mão aqui para vocês, não ia nem falar, porque ainda vamos anunciar, mas o Ministério vai fazer essa grande campanha, Salvar os Rios do Brasil, e é basicamente distribuindo mudas para as populações que moram na beira dos rios. Outro programa importante aqui para o Maranhão é que o Maranhão terá um aporte de 225 milhões de reais para o programa Luz para Todos. Essa é uma grande notícia, a gente está preocupado com essas questões ambientais, mas a gente tem uma boa notícia, que o presidente Temer determinou que, foi uma reunião minha com o ministro de Minas e Energia, com ele, que se retomasse o programa Luz para Todos. Aliás, é importante dizer que todas as obras que estavam paradas, as grandes obras, como transposição do São Francisco, Luz para Todos, as estradas, duplicações de estrada, como é o caso aqui, da 135, todas essas obras foram retomadas no governo de transição, no governo de salvação nacional do presidente Temer. Então a gente só tem a agradecer, ministro, por essa entrevista aqui no Bom Dia Mirante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos.